A graça e a paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Glorificado seja o nosso Deus por mais um dia de oração, meditando na palavra deste Deus soberano, grandioso, o nosso Pai amado. Eu sou a pastora Ellen, o nosso canal se chama A Luz da Palavra. Quero convidar você a ser um colaborador desta obra, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu joinha e também se inscrevendo. Se inscreva e ative o sininho da notificação. Isso é muito importante para que as mensagens que nós deixamos aqui no canal seja entregue a outras pessoas. Dessa maneira, nós estaremos levando o Evangelho do Senhor para outras pessoas. E hoje eu tenho algo forte para falar com vocês, algo extraordinário que o Senhor já tem falado com muitas pessoas. E primeiro vamos fazer uma oração inicial e vamos ler a palavra de Deus e depois eu falarei com vocês desta revelação que o Senhor trouxe. Então fique até o final desse vídeo, não adianta o vídeo, não saia dele, fique até o final, você não se arrependerá. Porque nós temos tanto tempo no nosso dia, e por que não tirar este tempo, mesmo enquanto você estiver lavando uma louça, fazendo uma comida, varrendo uma casa, vá fazendo os seus deveres e ouvindo a palavra de Deus. Mas se você puder tirar um tempo exclusivo para Deus, será melhor ainda. Devagarzinho você irá se adaptando com este tempo reservado só para o seu Pai, um momento seu com seu Pai, com nosso Pai querido. Amém, amados? Então, já deixou o seu joinha? Já compartilha esse vídeo com 3 pessoas pelo menos. Faça parte desta obra de evangelizar. E hoje teremos uma revelação muito forte que o Senhor trouxe, um anúncio de Deus, e eu creio nas coisas do Senhor, creio que o Senhor revela. A palavra de Deus diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos teus sábios os teus pequeninos, aos teus servos os teus pequeninos. Então, amados, fique até o final para você receber esta revelação de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor nosso Deus abra nossa mente, o nosso entendimento neste dia, tirando de nós toda a dureza do nosso coração, tudo aquilo que faz com que fiquemos resistindo a aquilo que vem dele, a palavra dele, as ações de Deus, aquilo que ele tem mostrado. E muitas vezes nós lutamos contra essas ações que Deus tanto mostra, porque não queremos viver aquela verdade, não queremos saber de fato a verdade, porque Deus é soberano, Deus é grandioso. O Senhor é um Deus poderoso. Olha, o computador está falhando, mas mesmo que sumir a imagem, nós vamos falar, nós vamos ler a palavra de Deus e eu vou passar para vocês essa revelação de Deus. Não importa de que maneira, mas eu passarei em nome de Jesus. Então, amados, que possamos estar com a nossa mente aberta. Se você crê
que Jesus veio a este mundo, é necessário que você creia que ele voltará. E é sobre isso que nós vamos falar depois da leitura de Provérbios. Todo o empecilho do inimigo agora caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda fúria do inimigo, porque o inimigo não quer que nós preguemos a palavra dele, levamos o ide para as pessoas, porque esta foi a missão que Jesus deu aos seus discípulos e a todos nós. Esta é a missão que Deus deu para o povo dele, levar os seus mandamentos, a sua palavra para todas as pessoas, para que todos os seres humanos tenham o mesmo acesso à salvação, para que no grande dia do julgamento ninguém diga: Senhor, ninguém veio até mim falar da sua palavra. Então é por isso que é preciso pregarmos o Evangelho. É por isso que eu peço a vocês para compartilhar esses vídeos, porque assim nós estamos levando a salvação que Cristo tem para eles. Porque não podemos nos contentar com a nossa vida, nossa família na casa de Deus. Esta salvação é direito de todas as pessoas. E nós não podemos reter aquilo que Deus nos ensinou, porque a palavra é de Deus, ela não é nossa. A obra é de Deus, não é nossa. Nós estamos aqui como servos do Senhor nesta terra, para evangelizar, para anunciar o evangelho das boas novas. Mas tempos difíceis virão. Se hoje nós achamos que as coisas estão difíceis, as coisas se tornarão terríveis, abomináveis. E o Senhor Deus já disse que para esta nação pecaminosa haverá mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Então precisamos ter pressa de evangelizar. É por isso que eu estou aqui todos os dias falando com você. Poucas pessoas escutam a mensagem, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me ordenou, Deus. Eu estou aqui todos os dias trazendo uma palavra. E aquele que abrir o seu coração encontrará a sua palavra. Aquele que endurecer o coração, Deus, só o Senhor poderá lidar com essa pessoa. Então nós temos que estar prontos para cumprir aquilo que Deus nos ordenou, cumprir aquilo que Deus disse para fazermos, que é: medita na minha palavra de dia e de noite, crê no Senhor seu Deus e serás salvo tu e tua casa. Se obedeceres os meus mandamentos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados. Se crerem no Senhor seu Deus, se crerem em Jesus Cristo, que ele veio a este mundo, que morreu, ressuscitou e que ele voltará, nós temos a grande chance de sermos salvos, porque a nossa vida não acaba aqui nessa terra. Aqui é uma passagem, é um período muito pequeno comparado com a eternidade, que não pode ser medida. Então, este tempo que estamos aqui tem que ser um tempo bem aproveitado, um tempo de implantar Jesus no coração das pessoas. E infelizmente, Jesus disse para os discípulos, quando ensinou os discípulos a levarem a palavra de Deus, Jesus disse: olha, vá de porta em porta. Aqueles que receberem vocês bem, com amor, deixe a minha palavra com eles e a minha paz. Mas aqueles que fecharem a porta para vocês, bata a poeira dos vossos pés e voltem com a minha paz. Então, amados,
é a palavra de Cristo. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E hoje nós estamos ainda vivendo a graça. Nós temos a chance do arrependimento, de consertar as nossas vidas. Mas no grande dia, aí terá cessado a palavra de Deus. Cessará o Espírito Santo de Deus, cessará o acesso à palavra de Deus. Pessoas vão abrir a Bíblia e serão como se as páginas estivessem em branco e coisas horrendas acontecerão. E é por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus, amém? Então eu vou ler Provérbios, porque depois eu quero ler um outro texto para contar uma revelação para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler Provérbios 26. Estamos quase acabando, quase terminando Provérbios. E a palavra de Deus diz assim, perdão, amados. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito, é o insensato que repete suas tolices. Vê uma pessoa sábia a seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em duas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussões alheias. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: mas eu só estava brincando. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra-se a briga.
carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruições. Possamos ficar atentos à palavra do Senhor, guardando ela no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Que não sejamos como este cão que volta ao seu vômito, praticando os mesmos erros, as mesmas tolices. Amém, queridos? Então, eu quero falar para vocês hoje sobre um sonho revelado que o Senhor deu à minha filha. O Senhor veio a ela em sonho nessa madrugada, perto das 3 da manhã, e Deus mostrou a ela como Deus tem se revelado a muitas pessoas. Eu já falei sobre isso aqui nos nossos vídeos. Deus tem revelado, Deus tem alertado o seu povo, mas as pessoas estão dispersas. E começando, amados, começando por nós todos que estamos dentro da igreja, que já estamos na igreja, que pensamos que já estamos salvos. É por isso que a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Porque quem chegou por último, ele pode ter o seu primeiro amor conservado. E aquele que já está há mais tempo na casa de Deus, o seu amor pode ter esfriado, o seu temor de repente já não existe mais. Então o Senhor veio em sonho a minha filha nesta noite, e depois em oração o Senhor ministrou a ela e ela me compartilhou este sonho, compartilhou para algumas pessoas que ela conhece. Eu a orientei a gravar o vídeo dela, que ela também tem um canal no YouTube, Nina Braga, no YouTube e no Instagram. E todos os dias ela faz o seu devocional pela manhã, e o Senhor veio a ela, dando a ela um sonho que havia muitos aviões normais, aviões de guerra, e que desses aviões, homens, soldados, estavam ali todos atirando para matar as pessoas da terra. E essas pessoas que estavam na terra ficaram atordoadas. Algumas buscaram abrigo, buscaram esconder-se dentro das casas. E
as casas estavam cheias de pessoas. Aqueles que não buscavam o abrigo tentavam pular dos lugares para morrer, mas não conseguia. E eu falei a ela que eu já dei o estudo do Apocalipse na igreja, sobre Apocalipse 9, 6, vai dizer que no grande dia, muitas pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que tormenta que será, uma grande tormenta, queridos, porque uma pessoa, para querer morrer, ela tem que estar totalmente apavorada, totalmente aflita. De repente, ela vai querer morrer neste momento, tentando no último instante buscar a salvação. E minha filha se viu dentro de uma dessas casas e que havia ali muitos demônios lutando contra aquelas pessoas. E é claro, os demônios não morriam, porque o demônio é espírito, ele não morre. Eles se refaziam e tentavam atormentar e matar aquelas pessoas de toda forma. E ela via o céu como se estivesse em fogo. E ela começou a pedir perdão, clamar a Deus pela misericórdia, perguntando a Deus se ainda dava tempo de se arrepender, se ainda dava tempo de buscar essa proteção de Deus, porque os demônios estavam ali atordoando aquelas pessoas. E Deus disse para ela, eu estou falando de uma forma mais resumida, se você procurar, talvez ela deva gravar este vídeo, e Deus disse para ela que o povo dele, principalmente o povo dele que já tem o nome de Cristo, que são chamados os cristãos, essas pessoas estão muito preocupadas com as coisas terrenas, com conquistar as coisas desta terra e não com as coisas que provêm de Deus, com a presença de Deus, com a presença de Cristo. E o Senhor mandou que ela dissesse que a volta dele está próxima e que nós precisamos corrigir os nossos comportamentos. Corrigir este comportamento, amados, eu acho que cada um deve avaliar-se. Como eu sempre digo, nós não somos dignos de julgar a ninguém, porque Deus disse, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados, porque nos julgaríamos, encontraríamos as nossas falhas e iríamos ter a oportunidade de corrigi-las. Como nós não praticamos isso, nós passaremos pelo grande tribunal de Cristo. E neste dia, grande e terrível dia, será um dia de grande tormento para muitos. Então, não fique pensando que Deus agirá com dó de ninguém, não, porque o Senhor, Ele está nos dando este tempo na terra para isso, para nos aperfeiçoarmos, para corrigir os nossos erros, para avaliar os nossos comportamentos, e todos nós erramos, todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós temos a chance da salvação. E então, queridos, este fogo que ela via como se estivesse o céu em fogos, a palavra do Senhor em Apocalipse 9, eu não lerei tudo, a palavra vai dizer que abriu um grande poço do abismo, 9 versículo 2. E desse grande abismo subiu fumaça, como de uma grande fornalha. E o céu escureceu-se com a fuligem que saía do abismo. Olha como Deus mostra o sonho
e a palavra dele nos revela. Ela viu o céu como se estivesse pegando fogo. E dentro desta revelação que Deus deu a ela, está em Apocalipse 9. O céu realmente estava escurecido como foligens de fogo, porque o abismo se rompeu. E dele saíram demônios, gafanhotos, com várias formas. E a eles foi concedido poder para matar, para provocar tormento sobre essas pessoas, para afligir essas pessoas. E a picada dele era como uma picada de escorpião. E é por isso que no versículo 6, Deus disse a ela, este versículo 6 claramente, que grande seria essa tormenta. E por causa disso, muitos procurariam morrer antes que esses demônios chegassem até eles. Porém, ainda que eles pulassem de um prédio de 50 andares, não morreriam, porque ninguém pode fugir da ira de Deus. Que nós possamos pensar, amados, nas nossas atitudes, pensar no que estamos fazendo, porque a grande tribulação, ela é real. Eu sei que muitos não acreditam, muitos pensam que os cristãos não passarão pela grande tribulação. Eu penso que sim, baseado em Mateus 24 e baseado em o livro todo de Apocalipse, nas profecias que tem de Daniel. Eu vejo sim, eu e muitos pastores, muitos teólogos, comungamos essa mesma opinião de que a igreja passará por esta tribulação, porque senão não haveria necessidade de Jesus alertar os cristãos, não haveria necessidade de Deus enviar as 2 últimas testemunhas que virão por último para pregar o evangelho ainda para aquelas pessoas que estiverem na terra. E ali será a última chance mesmo. Aquelas 2 testemunhas virão, pregarão o evangelho, serão mortas e aí não haverá mais chance da palavra de Deus ser anunciada. Amados, não vamos adentrar muito aqui no Apocalipse. Quem sabe um dia a gente faça esse estudo do Apocalipse. Eu amo escatologia, a saber sobre a vinda do Senhor. E poderemos até fazer um estudo aqui de uma forma bem simples, né? Sem aplicar grandes teologias. Queridos, reflita sobre a sua vida, pense nas suas atitudes, peça perdão se for preciso, se arrependa, se humilhe, faça a obra de Jesus com amor, dê a Deus o seu melhor. Pense em tudo de melhor tem que ser primeiro para Deus. Os seus melhores sentimentos, as melhores bênçãos, tudo tem que ser voltado para Deus. Porque Deus sem o homem continua sendo Deus. E o homem sem Deus, ele não é nada. Amém? Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Eu oro por vocês, vocês orem por mim, porque juntas nós somos mais fortes. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas. Fala para ela que no canal A Luz da Palavra temos a campanha completa de salmos. Estamos findando, quase terminando aqui a campanha de provérbios.
Senhor nos dará a direção do que faremos. O Espírito Santo está no controle de tudo. E fala para as pessoas que Jesus voltará, que esse tempo que nos resta é para fugirmos da aparência do mal e buscarmos a presença de Deus. Tem gente que vai para a igreja, mas não está na igreja. Vai como um boneco e fica lá como um manequim. Não adora, não canta, que fica criticando, falando mal dos irmãos, achando que a música está alta. Se tivesse lá no carnaval, a música ia estar estourando os ouvidos e não ia ligar. Na igreja não, na igreja tudo é motivo para reclamar, né? Toda hora levanta para beber água, para fazer xixi, fica inquieto. Isso tudo, queridos, é o demônio, os demônios que atormentam as pessoas. A igreja, o demônio não vai entrar, o demônio entra, queridos. O demônio foi diante de Deus para falar com Deus, conversar com Deus sobre Jó. Você acha que ele não vai entrar na igreja, na sua casa, em qualquer lugar? Ele é espírito e aonde tiver uma brecha, ele entrará para tentar roubar a nossa salvação. Que sejamos sábios à luz da palavra de Deus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo no coração de vocês, da pastora Ellen. Orem por mim, amados. Orem pelas causas que eu estou passando, porque em prol delas eu fiz um voto com nosso Deus grandioso e quero dar esse testemunho para vocês, amém? Então, fiquem com Jesus, até amanhã, na graça do nosso Deus Pai. Reflita, vá em Apocalipse 9 e leia, o Espírito Santo te dará o discernimento. Beijo, Jesus te abençoe.